O Corinthians vence o Palmeiras dentro de Itaquera e vence com merecimento. O Corinthians fez uma boa partida, o Corinthians criou, o Corinthians tentou a vitória. Foi um jogo, eu achei um jogo bom, diante do que a gente já viu em vários clássicos recentes, onde muitas vezes os clubes têm medo de atacar, jogam só para não sofrer gols. Dessa vez, o Corinthians criou sim algumas chances. O Corinthians sai na frente num jogo que é importantíssimo para o Corinthians. Por que esse jogo é tão importante para o Corinthians? Por que essa vitória é tão importante para o Corinthians? Porque esse confronto da Copa do Brasil, ele vale muito mais para o Corinthians do que para o Palmeiras, gente. O Corinthians, o que restou para o ano do Corinthians em questão de título é a Copa do Brasil. O Corinthians foi eliminado da Libertadores, na pré-Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro fica ali no meio da tabela, já se distanciando muito dos times que vão disputar o título. Então, o Corinthians, ele foca nesse título da Copa do Brasil. E deixando claro que seu treinador Dorival Júnior, que faz um mau trabalho por enquanto, venceu 2 Copas do Brasil recentes, por Flamengo e São Paulo. Ou seja, sabe disputar a Copa do Brasil. Então, para o Corinthians é muito mais importante, porque o Palmeiras está disputando a Libertadores, fez a melhor campanha geral da Libertadores, está disputando o título brasileiro de igual para igual com Flamengo e Cruzeiro, e é claro que a Copa do Brasil acaba ficando como um terceiro plano do Palmeiras. Só que o Palmeiras não poupou. Palmeiras foi com os titulares, Palmeiras mostrou que está levando esse clássico muito a sério na Copa do Brasil. E aí, outro fator muito importante. Memphis Depay, o maior nome do Corinthians na atualidade, o cara que gera polêmica, o cara que gera mídia, o cara que dá o que falar nesse Corinthians, quebrou um tabu em clássicos contra rivais de São Paulo. O Depay não tinha marcado gols ainda contra São Paulo, Palmeiras e Santos. E o Depay faz o seu primeiro gol num clássico regional. Um gol importantíssimo, um gol bonito de cabeça, ele subiu bonito, deu uma parada no ar e fez o gol. E um gol com um cruzamento lindo do Mateuzinho, tá? Tem que dizer, parece que o Mateuzinho colocou a bola com a mão na cabeça do Depay em mais um lance de inteligência do Garro. O Corinthians que ainda perdeu um pênalti, hein, gente? Yuri Alberto falou com a bola, rezou. Eu tava percebendo que o Yuri Alberto tava com uma tensão maior do que o normal, né? Naquele momento. Ele acabou de voltar de lesão, voltou no último jogo contra o Botafogo, onde entrou com o Depay, os dois mudaram o panorama da partida, mas o Yuri Alberto perde o pênalti. Palmeiras também perdeu um gol claríssimo, que o Ramalho tirou ali em cima da linha e sai na frente o Corinthians. É muito importante essa vitória, porque acontece a mesma coisa que aconteceu na final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians fez a vantagem de um gol no primeiro jogo e se sagrou campeão em cima do Palmeiras. Eu já dou boa noite pro Flávio Prado, Fábio Piperno, velho Vamp também com a gente, e é pra você que eu dou a palavra, porque quando é pra te zoar, meu amigo irmão, eu te zoo. Mas hoje você tá feliz. Hoje eu fiquei sabendo que você entrou no estúdio aliviado, com um sorriso no rosto. E o Corinthians, velho Vamp, vence em Itaquera e faz o dever de casa, né, Vamp? Porque se o Corinthians não vence o Palmeiras nessa primeira partida, aí, meu amigo, é muito difícil fazer o resultado na casa do Palmeiras. Lembrando, tá? Que o Palmeiras é muito forte fora de casa. Dos últimos 11 jogos do Palmeiras fora de casa, ele só tinha perdido 1 pro Cruzeiro. Ele tinha vencido 10 dos últimos 11 jogos fora de casa. Ou seja, é muito difícil vencer esse Palmeiras, mesmo quando eles jogam fora de casa. E hoje o Corinthians vence, ou seja, dos últimos 12 jogos agora do Palmeiras, perdeu 2. 1 pro Corinthians e 1 pro Cruzeiro, velho Vamp. Um baita feito nesse primeiro jogo. E você concorda que a Copa do Brasil tem muito mais peso pro Corinthians do que pro Palmeiras?
que é o grande título para o Corinthians disputar na temporada? Boa noite, Tico, boa noite, Fábio Piperno, boa noite a todos. Lógico, né? Pesa mais pro Corinthians. O Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana. Então tem um Campeonato Brasileiro, né? Que muito distante para ir para título. A gente sabe que favorito a título tá Palmeiras e Flamengo, né? E o Cruzeiro ali se metendo. E o Corinthians ali brigar de novo pro pré-Libertadores e Libertadores. Na Copa do Brasil, o Corinthians nas últimas Copas do Brasil vem sempre chegando ali, chegou a uma final com o Flamengo, chegou a uma semifinal, né? O jogo hoje em Itaquera, eu falei até no bate-pronto meio-dia, o Corinthians levava vantagem para jogar em casa diante do seu torcedor. O Corinthians que na temporada não perdeu do Palmeiras em 3 jogos, né? Foram 3 pelo Campeonato Paulista e agora pela Copa do Brasil. Teve também pelo Brasileiro, né? Não, ainda não. Sim, o Palmeiras ganhou. Ganhou pelo Brasileiro, né? Mas pelo Campeonato Paulista não deixou o seu maior rival ir buscar o Tetra, né? Nenhuma equipe paulista conseguiu o Tetra e o Palmeiras poderia ter conseguido esse feito dentro de Itaquera no Campeonato Paulista. O Corinthians vence e conquista o Campeonato Paulista. Hoje, um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, né? O Corinthians perde o pênalti, o André Ramalho tira uma bola do Giai em cima da linha. Poderia ter terminado o primeiro tempo tranquilamente 1-1, 2-2, pela chance criada pelas duas equipes, né? No segundo tempo, muito mais equilibrado, numa bela jogada, uma falta, é o que eu falo, uma falta desnecessária. O Palmeiras não presta atenção, Garro muito inteligente, acha o Mateuzinho que bota na cabeça do holandês, né? Que faz seu primeiro gol em clássico e bate também mais uma meta, né? É uma vantagem boa para o segundo jogo no Allianz. O Palmeiras vai estar com toda a sua torcida. O Corinthians pode jogar pelo empate e até mesmo por uma derrota, por diferença de um gol, para tentar levar a partida para os pênaltis. Acho que o Dorival escalou certo. Para mim, o melhor Corinthians que se tem no papel, o Dorival botou hoje. Prefiro até só o Angileri no lugar do Matheus Bidu. Mas o Corinthians que saiu jogando hoje é o que tem de melhor. O Neneca, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique jogou o Bidu, mas eu botaria o Angileri. O meio campo tem que ser esse: Ranieri, Carrijo e Martínez, Garro, Depay e o Roberto. Esse é o que se tem de melhor. Depois você pode fazer as mudanças, né? Mas o que tem de melhor, o Dorival teve a oportunidade hoje de botar para jogar. E foi um bom primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado. O Palmeiras empata na sequência, mas o Gustavo Gomes também estava impedido, né? Eu achei que foi uma boa partida e pro segundo jogo o Corinthians chega com a vantagem por ter ganho o primeiro jogo, né? Primeiro jogo em casa, fez o dever de casa, pode até mesmo perder por um gol para ir pros pênaltis, ou aquilo jogar por um empate fechadinho nos contra-ataques no jogo de volta da quinta-feira que vem lá no Allianz. Mereceu ganhar, Vamp, o Corinthians? Porque o jogo foi equilibrado, mas eu acho que mereceu ganhar. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O primeiro tempo, por exemplo, teve o pênalti pro Corinthians que o Roberto perde. Depois o Giai finaliza e o André Ramalho tira em cima da linha. Foram as duas melhores oportunidades. O segundo tempo o Palmeiras começa melhor, tem 2 oportunidades. Se você pegar a grande chance mesmo do Corinthians no segundo tempo, foi o cruzamento do Mateuzinho com o gol do Depay. Mas no primeiro tempo também teve aquele chute do Mateuzinho, que o Everton pegou. Teve a chance do Mateuzinho, o Roberto poderia ter finalizado em primeiro, teve o lance de cabeça também, não sei se foi do Fux, né, que não estava impedido também. Sim. Ele cabeceou de costas na mão do Neneca. Primeiro tempo muito equilibrado. As maiores críticas ao Depay é que ele nos principais momentos não apareceu, que ele na pré-Libertadores jogou mal e o Corinthians foi eliminado, que ele na Sul-Americana não foi decisivo e o Corinthians foi eliminado, que ele não fazia gols, né, contra os grandes rivais. E hoje ele faz esse gol no jogo de ida de um mata-mata, sendo que o Corinthians nunca passou pelo Palmeiras no mata-mata, tirando o Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians já eliminou o Palmeiras algumas vezes, inclusive nesse ano. Ganhou a final do campeonato contra o Palmeiras. Agora, já foram 4 confrontos, por enquanto, em mata-mata. Por Rio, São Paulo e Libertadores. Sempre o Palmeiras passou. Qual a importância, Vamp, do gol do Depay nesse momento? Pode ser importante para ele
Ou você acha que o jogador do peso dele tá cagando se vai ter crítica ou não, se vai ser questionado ou não, porque não faz gol contra os principais rivais? Eu acho que ele deve usar um pouco da sua tática aí que você fala que caga e anda, né? Como é que você fala? Ô maluco, você tá falando que o Depay não sabe que São Paulo, Santos e Palmeiras são os rivais do Corinthians. Talvez agora ele saiba um pouquinho, mas eu não tinha a menor ideia, não. Sabia quem que era, não. Quando convidaram, quando falaram pra ele vir pro Corinthians, ele foi procurar no Google, foi ver lá como é, o que é isso aqui, pô. Ele tinha, já falei, tinha a música Corinthians 0 por causa dos Corintos, né? Aí agora talvez ele saiba um pouquinho, mas não sei se ele sabe o que é grande, o que é pequeno, pra eles é tudo igual, né? Não tem, é tudo Herenvin, é tudo igual, não muda nada. Você é algo ridículo. Você é algo ridículo. É óbvio que o Depay sabe, é óbvio que falaram pra ele desde que ele chegou no Corinthians, meu amigo. São Paulo, Santos e Palmeiras, o bicho pega. É mais fácil ele saber o Santos, por causa do Pelé. E não é nem o Santos, é o Pelé. É mais fácil ele saber. Mais fácil ele saber Zico e não saber o time que o Zico jogava. E por causa do Neymar. Então, aí pode ser. Mas por sinal, você falou do Zico, tá? Eu tenho que falar, esse cara é o maior exemplo que eu tenho na minha vida. Eu pedi pro Zico agora à noite, um vídeo pro meu pai, que amanhã é aniversário dele, ele saiu do hospital. Cara, o Zico me mandou um vídeo lindo. Pô, o Zico é foda. E eu falei pra ele, Galo, a tua humildade pra um cara que foi uma lenda tem que ser lição pra qualquer um. Então agradeço muito, Zico, pelo cara foda que você é. Meu pai vai amar esse vídeo amanhã no aniversário dele.